Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Sudelma de Castro. Vamos falar sobre toda a repercussão que teve durante o dia da taxação do aço brasileiro ao mercado norte-americano. E também falaremos sobre todo o fracasso da política econômica de Paulo Guedes, que não resultou em nenhum resultado positivo ainda, mas de certa forma acabou complicando a situação econômica do nosso país. Temos umas reportagens hoje que parece que falaram para Bolsonaro, não é? Que a banda não toca assim. E em uma reportagem ele fala que se taxas forem mantidas, me enganei sobre Trump, diz Bolsonaro. Então o presidente Jair Bolsonaro dá o primeiro sinal que a política de subserviência completa aos Estados Unidos praticamente não está gerando resultado benéfico ao Brasil. Então, durante a entrevista à Record, ao comentar a decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro, Bolsonaro afirmou que a decisão de Trump faz parte de uma estratégia política, que está confiante em uma negociação nos próximos dias. Porém, caso se isso não se comprovar, então ele acaba tirando as conclusões que se enganou realmente com Trump. De fato, porque o Brasil ingenuamente não se tocou que jamais os americanos foram nossos parceiros, nossos sócios, nossos aliados. Eles são produtores, né, assim como nós, de produtos agrícolas, minério, né, e outras coisas que o Brasil também é competitivo na área, né? Porém, afirmar que os Estados Unidos é um país que está preocupado com as relações bilaterais e comerciais com o Brasil, de fato nunca houve. Somos concorrentes direto e o Brasil poderia agora, nesse exato momento, dar a resposta à altura aos Estados Unidos, pelo fato de termos a oportunidade de vender também os nossos produtos para todo o restante do mundo e países interessados em fechar acordo com o Brasil. E dar aos Estados Unidos a resposta dura de que eles não estão sozinhos na produção de alimentos, commodities e até o próprio petróleo. E o Brasil tem condições suficientes de brigar de igual com os americanos pelo o domínio, não é, econômico, comercial das Américas. Então eu acho que houve um engano, um equívoco em relação ao que Bolsonaro pensou que seria com os Estados Unidos, essa parceria na qual não existe, nunca houve um canal aberto entre Donald Trump e Bolsonaro, tanto que quando foi para anunciar a taxação do aço, ele falou via Twitter e não nas embaixadas, e nem o Ministério das Relações Exteriores foi comunicado. Dando disso, falando sobre essa política desastrosa, não é? Essa política econômica na qual tem seu idealizador Paulo Guedes, quando ele nos Estados Unidos falou que o dólar não abaixaria tão cedo, e dependendo do grau de manifestações, uma 5 seria uma solução, o Bolsonaro diz em entrevista exclusiva na Record que foi pressionado para demitir Paulo Guedes. Ou seja, mostra agora que empresários, principalmente aqueles ligados ao agronegócio, realmente que roda a esfera motora dos nossos negócios, com certeza falou, né, já um pouco insatisfeito com a política econômica de Paulo Guedes, que o demitisse. Então, em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o presidente afirma que o pedido foi feito para desestabilizar a economia, após o ministro fazer a referência ao AI-5. Se foi, Bolsonaro, como você alega, por que os Estados Unidos acaba de fazer o anúncio de taxação do aço brasileiro? E o presidente Jair Bolsonaro revelou em entrevista exclusiva ao Jornal da Record que sofreu pressão para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes, após a declaração em referência ao AI-5 na terça-feira da semana passada. Quem pede a cabeça do Paulo Guedes quer desestabilizar a economia. Não, Bolsonaro. Vamos ser bem sinceros. Paulo Guedes prometeu zerar o déficit no Brasil este ano. Não conseguiu. A reforma da Previdência foi aprovada desidratada.
E provavelmente daqui um período de 6 a 8 anos estaremos falando novamente em uma nova reforma da Previdência. Não houve e não tem um plano para a reforma tributária. Estava no colo de Marco Sintra e ao ser demitido parece que ele levou com ele os planos e a estratégia, né, da reforma tributária. É tanto que o senhor disse que está atrasado porque o Marco Sintra foi demitido no cargo. Será que o senhor ministro da pasta estava preso a um simples secretário? O projeto não era de sua autoria, era do secretário? Por que tal dificuldade em tocar um projeto? A reforma administrativa parece que não vai andar. Ou seja, com medo dos temores da rua, mas em entrevista, Paulo Guedes foi indagado que não há movimento nas ruas para causar e gerar uma manifestação. São apenas desculpas, não há algo que o próprio ministro, no meio do furacão político, e agora pressionado por não só por políticos, mas por todo o setor econômico do país, por resultados. Ainda existe uma grande quantidade de desempregados e a criação de empregos é muito aquém do esperado. Houve um erro na estratégia na pasta do Ministério da Economia. O ministro acaba se perdendo em projeções futuristas, né, em apostas muito altas de resultados que na qual se precisa ter tempo e negociações. Não é mercado especulatório, de onde ele vem. Tipo as bendinas da vida, te vender facilidade, te prometendo que em poucos recursos tu chegar a primeiro a 1 milhão. Não é assim. Faltou planejamento estratégico, mais empenho do governo e as reformas parece que estagnaram. Todas estão em stand-by. E a economia precisa de uma resposta rápida. A taxação que Trump vai fazer ao Brasil no aço vai acarretar não só um descontrole fiscal econômico, mas provavelmente acarretado por uma taxa de desempregados. O aço é o segundo maior produto que exportamos para os Estados Unidos. E isso vai afetar a balança comercial. E provavelmente o 2020 ficará em déficit e não em superávit como estavam aí planejando. Na entrevista da Record, Bolsonaro diz assim: na ocasião, Guedes se exaltou ao comentar os discursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que provoca a população para ir às ruas contra a política econômica do governo. Para o ministro, é irresponsável chamar alguém para a rua agora e fazer quebradeira. Se você acredita numa democracia, quem acredita numa democracia espera vencer e ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assusta então se alguém pedir aí um AI-5, afirmou Guedes. Essa fala de Paulo Guedes foi responsável pelo descontrole do dólar. A moeda brasileira já vinha aí em desvalorização e com essas circunstâncias da fala de Paulo Guedes acabou se desestabilizando por inteiro. E tá aí o resultado. Na verdade, Trump utilizou essa brecha para poder mostrar ao seu eleitorado que está preocupado com ele. Afinal de contas, ano que vem é a eleição norte-americana e pelas pesquisas que estão lá há um empate técnico. Os mesmos, produtores do agronegócio que votaram no Trump, hoje muitos deles dizem que não irão mais votar nele. 15% desses produtores norte-americanos decretaram falência e o governo está sustentando com dinheiro público esses produtores que decretaram falência. A guerra comercial entre Estados Unidos e China
resultou de uma forma desastrosa para a economia norte-americana. E muitos desses produtores não estão afim de arriscar novamente com Trump. Mas Trump quer cativar de novo, nem que seja levantando a bandeira do protecionismo. E aí, com consequência, como o aço brasileiro realmente é mais barato, máquinas agrícolas e outros produtos como automóveis, que era produzido com aço brasileiro e sendo produzido com aço americano, ou mesmo sendo comprado no Brasil e na Argentina em pequena quantidade, mas com aquela alta, e isso colocará Trump numa situação complicada. E no começo desse vídeo, aonde foi falado em uma reportagem que se Trump manter a taxa, Bolsonaro se sentirá enganado. Ele vai manter a taxa. É óbvio que ele vai continuar com a taxa, nada o impede. Ele está em campanha eleitoral e o lema de Trump sempre foi America First, ou seja, América primeiro. E na entrevista à Record, Bolsonaro também disse que não se incomoda com a liberdade de Lula, mas avalia que o petista tem pregado a intolerância no país. Ao comentar as acusações do ex-presidente, que teve participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o presidente disse que não vê a fala como um direito de expressão. Vamos ter que engolir esse sapo? O barco segue porque o Brasil está indo bem, rebateu. O presidente também respondeu às declarações do ex-ministro Gustavo Bebiano de que a democracia está em risco. Bolsonaro afirma que não merecia falar sobre Bebiano, não queria lembrar porque ele foi demitido e avalia que o ex-ministro deve estar feliz ao lado do governador de São Paulo, João Dória. Neste domingo, Bebiano assinou a filiação ao PSDB. Bom, já está desenhado a situação escura, sombria e complicado do governo de Bolsonaro. Não estamos indo nada bem. Ele tem todo o direito de falar que está. Ele tem todo o direito de manter Paulo Guedes. Ele tem todo o direito de pensar que Trump é amigo dele. Mas sendo realista, não está nada bem. Estamos indo em direção a um desconhecido que nem sabemos o que nos espera no meio desta tempestade. Não há realmente indicativos de melhora consistente, firme na nossa economia, e com esse solavanco que Trump dá ao Brasil, coloca em xeque cada vez mais a credibilidade do Brasil perante grandes investidores. Está complicado. Então, a política econômica de Paulo Guedes, do fracasso na qual ele não consegue realmente dar ao Brasil aquilo que o Brasil necessariamente precisa, acabou colocando o Brasil praticamente numa guerra comercial com os Estados Unidos. O que o Brasil vai ofertar para que Trump não taxe o aço brasileiro? Difícil, porque cedemos tudo que tínhamos para ceder. Os acordos que foi feito com os Estados Unidos não foram bilaterais, foram unilaterais. Ou seja, Trump não nos deve nada. O puxa-saquismo de Bolsonaro levou o Brasil a essa situação e eu acho muito difícil, meus amigos, Trump atendeu o telefonema de Bolsonaro. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.